Será que esse aparelho vai ler essa taxa de amostragem tão alta assim? Em cada um desses cartões de memória eu coloquei o mesmo áudio e eu vou mostrar aqui para vocês no aparelho. E lembrando, todos esses áudios aqui eles estão gravados no formato WAV. É importante perguntar para vocês, vocês acham que o Pássaro Professor ele vai ler um arquivo com a taxa de amostragem tão alta? O que vocês estão vendo aqui são dois aparelhos Pássaro Professor. Este monte de cartão de memória aqui, cada um deles estão gravados em uma taxa de amostragem diferente. Em cada um desses cartões de memória eu coloquei o mesmo áudio e eu vou mostrar aqui para vocês no aparelho se vai funcionar ou não, ou até que taxa de amostragem que esse equipamento vai ler. E quanto maior a taxa de amostragem, mais o áudio vai mostrar as frequências existentes naquele arquivo de som. Eu vou tocar para vocês ouvir, vou colocar no aparelho para vocês escutar e você vai chegar à conclusão de quanto esse aparelho aqui é poderoso para ensinar o seu pássaro a cantar. Ou seja, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com esse teste que a gente vai fazer aqui para vocês. Então, vamos lá fazer o primeiro teste. Vamos lá fazer o teste aqui. Vamos colocar no aparelho esse cartão de memória gravado na taxa de amostragem 44.100, o tamanho dele é 1.54. Eu vou falar sempre o tamanho para você ter noção de quanto um arquivo de áudio igual, ele pode aumentar o seu tamanho de acordo com as taxas de amostragem que ela é gravada, tá bom? Vamos lá, o primeiro teste. Lembrando que o aparelho já está ligado aqui, olha, vou colocar aqui para vocês. Ó, já está tocando. É apenas um pialado aqui, um canto de curió. Então 44.100 o aparelho toca, e isso gravado no formato WAV. Agora, já nesse cartão de memória, nós gravamos o formato WAV, mas a taxa de amostragem é 88.000. É uma taxa de amostragem já muito, mas muito alta mesmo. Vamos observar que nessa taxa de amostragem, o mesmo arquivo de áudio que você acabou de ouvir, você agora vai ver que ele tem 1.68 megabytes. Ou seja, veja que de uma taxa de amostragem para outra, ele já mudou o tamanho do arquivo. Vamos ver, o teste é para saber se o aparelho Pássaro Professor ele lê os formatos WAV. Vamos ver se ele lê 88. Vamos fazer o teste agora. Vamos lá, vamos ouvir. Taxa de amostragem de 88.000. O Pássaro Professor deu conta de ler tranquilamente. Agora nós vamos tocar para vocês ouvir a taxa de amostragem 88.200. O mesmo arquivo de áudio, ele já aumentou para 3.10 megabytes. É importante perguntar para vocês, vocês acham que o Pássaro Professor, ele vai ler um arquivo com a taxa de amostragem tão alta? Vamos lá, fazer o teste. Vamos ver se toca 88.200, taxa de amostragem muito alta mesmo aqui no Pássaro Professor. Vamos lá. Tá tocando. Olha aí, ó, funcionando. 88.200. Pássaro Professor deu conta de ler tranquilamente. Vamos à próxima taxa de amostragem. Agora, pasmem, olha só a taxa de amostragem que eu vou colocar aqui no nosso aparelho Pássaro Professor. 96.000. Até hoje no mercado eu não vi nenhum aparelho aí, nem de marcas famosas, eles leem essa alta taxa de amostragem. Vamos ver se o Pássaro Professor tem a capacidade de ler uma taxa de amostragem tão alta como 96.000. A gente vai fazer esse teste agora. Veja se o Pássaro Professor tem capacidade de ler essa taxa de amostragem tão alta. Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir. E ela já subiu o tamanho dela para 3.37 megabytes. Veja como subiu bastante aqui essa taxa de amostragem. Vamos lá, vamos escutar e ver se o Pássaro Professor consegue ler. Tá lendo? 96.000 de taxa de amostragem. Eu até indico que você não precise se preocupar, vou gravar em 96.000, não tem necessidade, pessoal. 44.100 é suficiente, 44.100
atende todas as necessidades de você colocar as frequências que o pássaro precisa ouvir, principalmente frequências altas, médias e baixas. Então é importante você saber, ele lê 96.000, mas não tem necessidade da gente gravar o arquivo nessa taxa de amostragem que é muito alta, tá bom? Mas o pássaro do professor, sim, ele lê 96.000 de taxa de amostragem. Olha só o absurdo de taxa de amostragem. A necessidade de um aparelho que ensina pássaro a cantar ler uma taxa de amostragem tão alta como 176.400? Eu falo para você, não tem necessidade nenhuma de nenhum aparelho ler uma taxa de amostragem tão alta. Bom, eu gravei aqui com essa taxa de amostragem, eu vou descobrir junto com vocês aqui se o pássaro professor, ele vai ler uma taxa de amostragem tão alta quanto 176.400, tá bom? Vamos lá, vou colocar no aparelho e vamos ver se vai tocar. Vamos lá, vou apertar aqui e vamos ver se ele vai ler. Não leu. Ou seja, não tem necessidade do aparelho ler uma taxa de amostragem tão alta quanto 176.400. Você viu que ele leu até os 96.000 e isso aí já é suficiente para você ensinar o seu pássaro a cantar tranquilamente. Estou mostrando para vocês simplesmente para ser honesto com os nossos resultados. Ele já leu aqui a taxa de amostragem 44.100. Ele leu também a taxa de amostragem que também já é muito alta, 88.000. E também ele leu a taxa de amostragem 88.200. E depois foi para 96.000 de taxa de amostragem. Meu amigo, não tem necessidade. 88.200, 88.000, 96.000 são taxas de amostragem muito alta mesmo. 44.100 está de bom tamanho e já vai levar com que o seu pássaro consiga escutar todas as frequências que existem em um canto, tanto frequências altas, tanto frequências médias e baixas. Você sabe que as frequências elas são de 20.000 Hz até 20 Hz, é aquilo que nós, os seres humanos, conseguimos escutar o barulho de 20 Hz até 20.000. Então fica aí para você saber o quanto é importante você ter uma taxa de amostragem alta no aparelho que lê e que deve ensinar o seu pássaro a cantar. Pássaro professor, um excelente aparelho para você colocar para o seu curió, para o seu bicudo, para o seu coleiro, para o seu trinca-ferro, taxas de amostragem com alta definição e todas elas no formato WAV. Cuidado com as imitações. Existem imitações aí que eu duvido que as imitações eles vão ler as taxas de amostragem que o nosso aparelho ele está mostrando aqui para vocês que ele lê e funciona perfeitamente. Aquele abraço, nos vemos a qualquer momento com mais um vídeo.